Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo aqui nas informações do vestibular de Medicina 2026 da PUCPR, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Acabou de sair o material oficial, né? Com a abertura das inscrições, todos os detalhes. Então, a nossa ideia aqui é destrinchar os pontos-chave para quem está de olho nessa vaga. Datas, como as vagas são divididas, os custos, o processo todo. Vamos entender bem o que está por trás disso. E assim, a gente sabe, né? Vestibular de medicina no Brasil é sempre aquela coisa, super concorrido, um momento decisivo, por isso entender cada pedacinho do edital é fundamental, né? Não é só útil. Ok, vamos lá então, desembrulhar isso aqui. Inscrições abertas oficialmente. O edital está confirmando um total de 159 vagas para medicina esse ano. E uma coisa que já chama a atenção de cara é como essas vagas são distribuídas, né? Não ficam só num lugar. São 83 vagas para o campus de Curitiba, aí tem 55 para Londrina e mais 21 lá em Toledo. O que a gente pode ler dessa divisão? Olha, essa estrutura com vários campi para medicina, ela é interessante sim. Não é toda universidade que faz isso, né? Isso aí reflete provavelmente uma estratégia, com várias facetas da UPCPR. Por um lado, é claro que tentam atender a demanda, né? A procura por formação médica em diferentes regiões importantes do Paraná. Quer dizer, eles descentralizam um pouco para não ficar tudo na capital. Curitiba, Londrina, Toledo são cidades com perfis bem diferentes, inclusive na área da saúde. Por outro lado, isso pode ser um jeito da universidade de levar o ensino de qualidade para o interior também, sabe? Até para ajudar a fixar médicos nessas regiões depois. Claro que isso também traz desafios, né? Para manter o padrão, a qualidade igualzinha nos 3 lugares. Imagina, medicina exige muito laboratório, professor especializado, campo de estágio. Interessante. E essa descentralização, ela pode acabar mudando um pouco a experiência do aluno em cada lugar. Tipo, além da cidade em si, talvez o foco do curso, as oportunidades podem variar um pouquinho. Pode sim, é uma possibilidade bem real. O currículo base tem que ser o mesmo, claro. Mas a vivência prática, essa com certeza vai ser diferente. Curitiba, né, capital, tende a ter acesso a hospitais maiores, mais complexos, talvez mais pesquisa avançada. Londrina já é um polo de saúde muito forte na região, tem seu próprio sistema ali, hospitais de referência, uma dinâmica própria. E Toledo, por ser menor, talvez uma estrutura de saúde um pouco diferente, pode dar uma formação mais voltada para a realidade do interior, sabe? Mais contato com a atenção primária, hospital médio. Essas coisinhas acabam moldando o perfil do médico que sai de cada campus, né? Nossa, é verdade. Uma coisa importante para quem está pensando em qual campus escolher, então, voltando para o lado prático. Para quem decidiu encarar, as inscrições já estão valendo. O período que está no edital é de 10 de setembro a 6 de outubro. Tudo online, direto lá no site da PCPU-PR, e aí a gente chega naquele ponto que sempre pega. O custo inicial. Para confirmar a inscrição para medicina, o valor é R$ 450. Tem um valor diferente para quem é treineiro, né? Aquele pessoal que faz a prova só para testar. Para eles é R$ 225. E o edital é bem direto. Não tem como pedir isenção dessa taxa. É isso aí. R$ 450 realmente é um valor que salta aos olhos, né? Se a gente comparar, está num nível alto, mesmo para vestibulares de medicina de faculdade particular. Não dá para negar que uma taxa assim, e ainda sem poder pedir isenção, acaba sendo uma barreira, né? Para muito estudante bom, mas que não tem tanta condição financeira. Levanta aquela discussão sobre acesso, né? Equidade. Por outro lado, a universidade deve ter seus argumentos. Os custos para organizar um vestibular desse tamanho, dessa complexidade, são altos, né? E para manter a estrutura de medicina, laboratório, tecnologia, professor, a falta de isenção talvez seja uma política mesmo, ligada ao modelo da universidade privada, mesmo sendo confessional. Mas, de qualquer forma, é um fator, pode acabar influenciando o perfil de quem de fato faz a prova e entra. Exige um planejamento financeiro das famílias, com certeza. E, além do custo em si, essa taxa sem isenção, ela meio que sinaliza alguma coisa sobre o público que a universidade talvez queira atrair mais para um curso tão estratégico como medicina.
Olha, é difícil cravar um posicionamento só pela taxa, mas ela com certeza passa uma mensagem, né? De um nível de investimento que já se espera desde o começo. Pode ser visto como um filtro inicial, sim, talvez mais alinhado com o público que consegue bancar não só a inscrição, mas as mensalidades depois, que a gente sabe que em medicina particular são bem altas. Não que eles queiram excluir de propósito, mas na prática, o efeito pode ser esse. Reforça um pouco aquela imagem de curso para quem tem mais poder aquisitivo, o que é bem comum nesse cenário no Brasil, né? Entendi. Faz sentido. Seguindo aqui com as informações, tem um detalhe no edital que eu achei bem interessante. Eles falam que quem se inscreve para medicina pode indicar como segunda opção o curso de bacharelado interdisciplinar em saúde, também da PU-CPR. Eles deixam claro que é outro processo seletivo, tem outro edital e tal, mas você pode indicar na hora de se inscrever para medicina. O que será que isso significa? Essa opção do bacharelado interdisciplinar, o BIS, é uma jogada bem inteligente, eu diria, e moderna da PUPR. Se a gente pensar no cenário maior da educação em saúde, dá para ver algumas coisas aí. Primeiro, mostra uma visão mais atual da formação na área, sabe? Um curso interdisciplinar normalmente quer formar gente com uma visão mais ampla do sistema de saúde, para atuar em gestão, política pública, pesquisa, áreas que ficam ali entre as profissões da saúde. Não é formar um quase médico, entende? É outra coisa, com outras competências. E segundo, funciona para segurar talentos, né? Aproveitar o tanto de gente interessada que o vestibular de medicina atrai. Muita gente boa não passa em medicina por causa da concorrência altíssima, mas gosta muito da área da saúde. O BIS dá um outro caminho, dentro da mesma faculdade. Pode abrir outras portas na saúde, ou até, quem sabe, dependendo de como for o curso e as regras, servir de ponte para tentar medicina de novo depois, por transferência, talvez, já tendo uma base boa na área. Então não é só tipo um plano B, mas um curso com valor próprio mesmo. É normal ter essa segunda chance, assim, vestibular de medicina? Exato. A ideia é que seja um curso com seu próprio valor, seu próprio caminho. Não é tão comum achar essa opção interdisciplinar ligada direto à medicina, não. Algumas faculdades oferecem outros cursos de saúde como segunda opção, tipo enfermagem, farmácia. Mas o interdisciplinar sugere algo mais amplo, né? Misturando saúde coletiva, gestão, talvez biotecnologia, ciências sociais. É uma tendência em algumas universidades mais na frente criar esses bacharelados como formações mais flexíveis, para novas demandas do mercado. Para a PU-CPR, pode ser um jeito de inovar, se diferenciar e ainda pegar aluno bom que talvez fosse para outro lugar, né? Uma alternativa interessante para quem pensa em saúde de um jeito mais abrangente, então. Vale a pena pesquisar mais. Agora, para organizar a vida de quem vai prestar, vamos repassar o cronograma completinho que a PU-CPR divulgou para a Medicina 2026. É bom ter essas datas bem claras na cabeça. Então, o edital saiu agora, 10 de setembro de 2025. As inscrições, como a gente falou, vão de 10 de setembro até 6 de outubro de 2025. Menos de um mês, né? Um período curto até. Aí a divulgação dos locais de prova, onde cada um vai fazer, sai no dia 15 de outubro. E a data principal, o dia da prova mesmo, 19 de outubro de 2025. Cai num domingo normal. E olha que rápido, a divulgação do gabarito provisório está marcada para o mesmo dia da prova, 19 de outubro. Dá para conferir quase na hora como foi. Isso é bom, né? É ótimo para transparência, né? E para ansiedade do pessoal, ou acalma ou aumenta, né? Mas pelo menos já sabe logo. Pois é. Aí depois da prova, daquela conferência nervosa, o resultado final mesmo, a lista dos aprovados, sai em 6 de novembro de 2025. E aqui, ó, atenção máxima. O período para matrícula de quem passou na primeira chamada é super curto. Começa no mesmo dia do resultado, 6 de novembro, e acaba já no dia 11 de novembro. São pouquíssimos dias, pega um fim de semana no meio, provavelmente, uma correria. Nossa, esse calendário apertado mostra bem como o processo é intenso, né? Do começo das inscrições até a matrícula da primeira chamada, dá menos de 2 meses. Cada etapa tem prazo curto, tem que ficar muito ligado. Esse gabarito no mesmo dia é legal, mas também bota uma pressão ali na hora, né?
E esse prazo da matrícula, 5, 6 dias corridos depois do resultado, esse talvez seja o ponto mais crítico para quem passa, logisticamente falando. Exige que a pessoa já tenha tudo que é documento pronto, organizado, antes de saber se passou. Qualquer coisinha pendente pode perder a vaga. Isso mostra que se preparar para um vestibular desse nível não é só estudar, né? Tem que planejar o dinheiro para taxa, para matrícula, mensalidade, organizar a papelada e ter muito controle emocional para aguentar a pressão e os prazos. É verdade. E diante dessa exigência toda, prazo apertado, a preparação fica ainda mais importante, né? Não é só saber a matéria, tem que ter estratégia. Com certeza. A disputa por vaga em medicina na PCU-PCR é enorme, igual em outras faculdades top. As provas geralmente são difíceis, não cobram só decorar, mas pensar, interpretar, aplicar o que aprendeu. É tipo uma maratona, sabe? Precisa de fôlego, disciplina e os recursos certos para ajudar. E lidar com essa pressão toda, com esse volume de coisa para estudar, exige ferramenta boa também. Olha, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, vale conferir o medicalb.com.br. Pode baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma ferramenta bem útil para quem está nessa jornada. Uma boa dica mesmo para otimizar essa preparação intensa. Então, se a gente fosse resumir os pontos principais dessa nossa análise aqui do vestibular de medicina 2026 da PUC-TEMPR, o que seria o essencial mesmo? Bom, a gente viu que é uma chance importante, né? 159 vagas, divididas de forma estratégica lá em Curitiba, Londrina e Toledo. O processo de inscrição é online, tem prazo curto, de 10/9 a 06/10. A taxa é de R$ 450, sem isenção, um investimento inicial para pensar. Tem aquela alternativa interessante do bacharelado interdisciplinar em saúde como segunda opção. E o calendário é super intenso, acaba com aquele prazo de matrícula curtíssimo em novembro, ou seja, atenção aos detalhes e planejamento são cruciais. Exato. Olhar o edital assim friamente dá pra gente o como, o quando, o quanto custa. Mas a decisão de prestar o vestibular envolve mais, né? E para além desses detalhes práticos, acho que vale deixar uma reflexão final, uma coisa que não está no papel, mas que eu acho fundamental. Voltando naquela questão dos vários campi, como que a escolha específica entre Curitiba, Londrina ou Toledo pode acabar moldando não só os 6 anos da faculdade, mas a carreira desse médico lá na frente? A gente falou das diferenças na prática, nos estágios, mas vamos pensar mais fundo. Cada cidade tem um perfil de doenças diferente, uma estrutura de hospital público e privado diferente, focos de pesquisa e especialização diferentes. Será que estudar em Curitiba facilita pegar residência mais concorrida na capital? Há um mercado de trabalho mais de alta complexidade, pesquisa. Estudar em Londrina abre mais portas para a rede de saúde forte ali do norte do Paraná? E Toledo, será que direciona mais para a necessidade do interior, talvez uma entrada mais rápida na comunidade local, em cidade menor? Essa escolha do campus não é só logística, sabe? É uma decisão que já pode começar a direcionar o tipo de médico que a pessoa vai ser, onde vai ter mais chance ou mais desafio no começo. Que ambiente de formação, que contexto de saúde combina mais com o objetivo pessoal de cada um? Essa é uma pergunta importante que vai muito além de só passar na prova. Nossa, é uma perspectiva que abre muito a cabeça na hora de decidir realmente. Não é só passei na faculdade, mas em qual ecossistema eu vou me formar nesses primeiros anos tão importantes. É um desafio gigantesco, claro, mas é também uma porta que se abre para um futuro profissional na saúde e a gente espera que essa análise mais a fundo aqui das informações oficiais do vestibular de medicina da PUC-PCR 2026 ajude quem está aí nesse momento de decisões tão importantes.